Começar de novo aqui. Olá, eu sou Luciana Onken, sou jornalista de saúde há mais de 20 anos e esse é o Informação em Saúde ao Vivo. É o primeiro Informação em Saúde ao Vivo, que vai ser uma live que a gente vai ter todas as quartas-feiras, excepcionalmente. Nessa semana a gente está fazendo na quinta, mas a partir da próxima semana vai ser às quartas-feiras, eu e a Mônica Kuxar, e hoje a gente recebe a Érica Baruco para uma conversa sobre os desafios da comunicação em saúde na visão das assessorias especializadas. Então, somos 3 jornalistas aqui que têm mais de 20 anos de experiência na área e a gente quer conversar e trazer esse assunto para o debate. Eu queria que vocês se apresentassem, Mônica e Érica, obrigada por estarem aqui. Então, vamos começar. Quem começa? Mônica, comece. Bom, eu sou a Mônica Kuxar, eu também estou na área sou jornalista já há 20 e poucos anos e trabalho desde sempre na área de assessoria de imprensa, conteúdo e basicamente medicina, saúde. Já trabalhei com entidades médicas, profissionais de medicina, saúde, odontologia. Então, estou sempre trabalhando muito mais nesses bastidores, né? E sempre focada nessa área e acompanhando essas mudanças todas que não só a medicina, mas principalmente o jornalismo tem sofrido nessas últimas 2 décadas. Então, acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Érica? Érica Baruco, minha formação também é o jornalismo, já também com mais de 20 anos de estrada, como você já colocou, Lu, e há 25 anos, na verdade, na área de comunicação corporativa, mas há 21 com a minha agência, e trabalhando muito, especialmente também na área de saúde, onde a gente realmente começou ali de um momento muito diferente do que a gente tem aqui em relação às plataformas, né, de comunicação, em relação ao nosso foco de trabalho lá atrás, no momento que ainda nem havia mídia digital, e do que a gente vem encontrando, né, no desenvolvimento das mídias como um todo. Já dei aula no Senac de Media Training, né, não segui nesse fluxo em função da agência que eu tenho, que me consome muito tempo, mas eu tenho uma especialização nessa área de Media Training, que eu também executo bastante treinamento neste segmento, e que também mudou bastante nesses últimos anos, e eventualmente participo de eventos, palestras também no segmento. Mas o meu foco principal de atuação é o comando da minha agência, trabalhando com todo o ecossistema aí de saúde, com diversos perfis de clientes nesse segmento. Deixei primeiro as convidadas se apresentarem aqui, quer dizer, a Mônica vai ser anfitriã também, mas e agora eu vou me apresentar melhor. Então, eu comecei no jornalismo de saúde há 22 anos, na área associativa, né, médica, cobri políticas públicas de saúde durante muito tempo, depois eu fui para a área mais científica, tenho uma agência de conteúdo e eu faço parcerias com assessorias de imprensa, quando a gente pega trabalhos de divulgação. Eu tenho um estúdio de podcast, uma agência, né, de produção de podcast, que é um braço da banca de conteúdo. E eu também tenho diabetes e tenho as minhas mídias sociais em diabetes, né? Então, eu falo que eu sou uma dinossauro nas mídias sociais em diabetes, porque eu comecei há 16 anos, né? Então, foi o primeiro blog a falar do ponto de vista pessoal, né, de uma doença, né? Então, eu estou sempre procurando as novas mídias, sempre procurando as novidades na área para melhorar a divulgação em saúde. E eu assisti durante esse período, né, uma mudança muito grande. Então, quando eu entrei na Associação Paulista de Medicina, a gente tinha ali um jornal, né, era um jornal de 16 páginas, mensal, muito voltado para o meio associativo mesmo. E aí a gente transformou numa revista, a revista falava
com o médico não só como um profissional de saúde, mas como uma pessoa que consome cultura, que consome, né, que é um ser social. Então a gente ampliou essa pauta. Aí começou, né, o site a ter um outro aspecto que antes era mais institucional, de trazer notícia, e isso foi evoluindo, né? E a gente fez TV, a gente fez, aí entrou na era das mídias sociais, e foi quando eu saí da associação, mas continuei na área de saúde, aí, né? Descobri muito também obesidade com a Beso, enfim. E aí eu queria saber de vocês, quais as mudanças principais que vocês veem nesse período, nesses 20 anos? Vocês acham que está mais difícil ou mais fácil trabalhar com comunicação em saúde hoje? Érica? Acho que está mais complexo no sentido do volume de informação e de plataformas que a gente tem que lidar hoje em relação ao passado, né? A gente tinha, como eu comecei aí a apontar na minha apresentação, um foco muito, muito grande, tanto na assessoria de comunicação como um todo, né? Envolvendo, inclusive, relações públicas, de uma comunicação voltada muito para todos os agentes da comunicação, né? Todos os players ali voltados para o cliente, mas que direcionavam muito especialmente para a imprensa, né, na maioria das demandas que os clientes nos traziam. E com o desenvolvimento das mídias digitais, a gente percebeu um esvaziamento ali um pouco desses investimentos, né, ao longo dos anos nas mídias tradicionais, e ter de abraçar um pouco as mídias proprietárias. Então, esses sites que antes eram institucionais passaram a ser também produtores de conteúdos de notícias, uma oportunidade muito boa, então foi uma janela que se abriu. E as redes sociais, né, que então vieram para fomentar esses conteúdos proprietários. Isso já tem crescido e tem crescido em plataformas, né? Então, quando você fala do podcast, que lá atrás não existia, da produção de vídeo, então esse jornalista hoje que presta o serviço, né, para a área de saúde, para as organizações de saúde, ele tem que ser realmente multiplataforma, né, para que ele abrace por diferentes meios de comunicação, por diferentes frentes de comunicação, faça esse 360 ali na produção de conteúdos, para atingir o maior número possível de pessoas, né, a depender dos seus objetivos ali de relacionamento e divulgação. Então, assim, cresceu muito, foram muitas oportunidades, mas são mais desafios, e alguns caminhos ali ficaram um pouco mais complexos. Acho que a imprensa, particularmente, está muito desafiadora para se pautar hoje em dia, muito focada no factual, mesmo quando a gente fala de pauta de saúde, é a pauta da saúde pública. Então, você pautar ali a iniciativa privada fora de um contexto que não é político, né, social, etc., dentro dessas editorias, está bem difícil, né? Até porque as redações esvaziaram, a estrutura das redações esvaziaram, houve uma crise comercial, uma crise de identidade muito importante na imprensa, e isso tem tornado o trabalho muito difícil, que favorece a gente focar justamente nas mídias digitais para trazer esse jornalismo de saúde para as mídias digitais. Acho que a Mônica pode complementar também com a visão dela. Assim, eu não vou ser 100% pessimista, né? Eu acho que teve alguns pontos que ajudaram, que melhoraram, né? Porque, assim, o próprio trabalho da assessoria de imprensa hoje ele é muito mais conhecido, né? Eu sentia ali no comecinho, muita gente, assim, nem sabia, nem entendia muito bem o que era esse trabalho, né? Ali no comecinho quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falava que eu era jornalista, mas você trabalha onde, né? As pessoas... Né? Ser jornalista significa trabalhar num jornal, trabalhar numa revista, né? Não tinha outra opção, né? Ou televisão. Então, hoje em dia, as pessoas já sabem, né? Já entendem um pouco mais essas outras áreas. E isso ajuda muito, inclusive, para as pessoas procurarem um assessor de imprensa, né? Tanto nas redações como nos clientes mesmo, né? As pessoas procurarem o trabalho de uma assessoria de imprensa. Então, por esse ponto, eu acho que melhorou, ajudou. Até eu te fazer uma pergunta aqui, Mônica, nesse sentido, que essa... Você acha que hoje o jornalista enxerga mais o assessor de imprensa como um parceiro de trabalho do que antes? Então, assim, como em todas as áreas, tem de tudo, né? Tem o assessor de imprensa, ele pode ser um parceiro, ele pode ajudar, e eu conheço, e eu sinto muito essa parceria,
no meu dia a dia, eu sinto que eu sou uma parceria, eu sinto a parceria por parte das pessoas que estão trabalhando junto comigo, e eu sei que existem muitos casos em que isso não existe, né? Que não é essa parceria. Então, acho que depende muito mesmo do seu trabalho, do seu dia a dia. Eu sinto, particularmente, né, que eu faço de assessoria de imprensa, que eu já fiz, eu sinto, pelo menos eu me coloco como uma. Eu tô nos dois, eu acabo circulando pelos dois lados, né? Porque Sim. eu tenho veículos e eu já fiz assessoria, então eu percebo uma mudança, assim. Eu acho que o jornalista tem nos considerado mais parceiros e assim, você se colocar também como aquela pessoa que vai esclarecer a pauta, que vai ajudar o jornalista, que vai direcionar, porque às vezes o jornalista vem com um conceito ali já estabelecido, e você ter essa conversa e ganhar essa confiança. Eu acho que eu senti uma grande melhora, inclusive do tipo de pauta que chega, né? Porque antes chegavam umas pautas que não tinham, as pessoas entendem melhor que tem relação com o seu veículo. Eu sinto que houve uma profissionalização dos dois lados, assim. Não sei o que a Érica, desculpa aqui a enrolação da língua. Imagina. Eu acho que, assim, a gente tem um cenário que é muito particular nosso, acho que pelo tempo de estrada que a gente tem, né? Então, acho que a gente acaba, e até trabalhando muito tempo dentro do mesmo segmento, você acaba ganhando uma referência e uma distinção, porque você se mostra ali realmente nesse agregar ali na pauta, na interface, no conhecimento daquilo que você está trabalhando. Então, acho que, nesse aspecto, ao longo de mais de 20 anos, eu consegui ótimos relacionamentos com bons agentes do lado de lá. Então, assim, talvez uma visão um pouco contaminada, porque eu estou bem no meu ambiente, naquilo que eu consegui construir. Que é claro que era bem diferente do que tinha 20 anos atrás, de uma forma geral, como a Mônica colocou em todas as áreas. Mas acho que, de uma forma geral, sim, o mercado amadureceu, até porque, justamente por esse cenário todo da imprensa que se modificou, você viu um esvaziamento muito grande das redações, onde esse jornalista acabou indo para o lado de lá do balcão, ou para o nosso lado do balcão. E ele viu o que a gente via, ou o que a gente poderia oferecer, e que ele estava tendo que oferecer. Hoje você tem, inclusive, muito jornalista que não está mais na redação e presta conteúdo para a redação como agências, né? Existem muitas agências de conteúdo que são oriundas de jornalistas que saíram do processo. Então, eles estão numa visão diferente e até como pares de relacionamento, de contatos com as redações, isso ajudou a ampliar um pouquinho essa visão e diminuir um pouquinho o preconceito em relação a essa atuação do assessor, que, de fato, havia uma boa base ali de queixa, quando você via ali no nível mais júnior, realmente uma falta de estratégia, um atirar para todo lado, um follow-up sem sentido, e isso realmente acabava trazendo complicações para o nosso trabalho de divulgação para aqueles que faziam corretamente, né? Então, no meio de 100, se você tinha 80 ali que fazia errado, você acabava contaminando a imagem da redação para um todo. Mas o tempo faz você se firmar, trazer pautas boas, trazer, enfim, boas conexões ali de fontes de saúde para aquele jornalista e agregar naquilo que ele precisar em termos de produção, acaba fazendo você ser referendado de uma outra forma, ser aceito, ouvido e procurado, inclusive, depois aí ao longo dos anos. Agora, a gente tem uma mudança também, que é essa questão dos eventos, né? Nos últimos 2 anos, continua tendo evento, eles estão online, mas o evento presencial, ele acabava puxando, né, pautas para a imprensa. Como é que vocês têm trabalhado com isso, com esse novo cenário? Mônica, depois eu falo. Então, a gente, na verdade, a gente trocou, né? A gente tinha muitos eventos, hoje a gente tem muitas lives, né? Então, e a gente não tinha as lives, então, na verdade, teve um rearranjo, né? A gente perdeu por um lado, a gente ganhou por outro lado. Senti também muito a diferença entre ter os jornalistas nas redações, hoje a gente não tem mais, então senti muito a dificuldade de contato com as pessoas. Hoje em dia está muito mais difícil, você não encontra mais, né? Você não consegue mais, né? Ligar para uma redação, para ligar para a produção, não tem mais esse contato, né? Então, eu acho que nesses últimos 2 anos, o contato
da assessoria com a imprensa mudou completamente, né? Os eventos E também acaba sendo muito direto com o jornalista também, né? Antes você passava pela Sim, redação, e hoje você tem que ter um contato até mais direto por um lado, mas às vezes mais difícil de acessar, né? sim, sim. Eu acho que o que você tinha antes da pandemia é o que acabou ficando para agora, né? Os seus contatos pessoais mesmo acabaram ajudando muito e foi o que salvou muita gente, né? Nesse período, porque né, o que a gente tinha é o que continuou. E o que não Sim. tinha interrompeu, né? Sem Interrompeu. dúvida. Eu falei de novo, a gente, para a estrada, acaba tendo um legado ali que, se você já tem um contato, né, de WhatsApp, já tem essas conexões que são as estratégicas, ok, no volume isso se perde um pouco. De eventos, então, assim, eu acho que, na verdade, só mudou o formato mesmo, né? Eu, particularmente, estou há 2 anos divulgando um grande evento aí na área de saúde, e eu acho que está muito mais intenso o trabalhar com volume de informação, coordenar tudo, porque essa nossa dinâmica aqui de live nos coloca o tempo todo numa frequência que a gente não tinha na presencial. Então, acho que está bem mais intenso o trabalho, a demanda, as cobranças. E, de novo, a gente está muito apoiado nas mídias digitais em função até de não ter essa imprensa tão acessível. Então, a divulgação dos eventos está muito apoiada nos canais de redes sociais, no site, nas plataformas dos eventos. Isso consome investimento de tempo, um debruçado em cima de conteúdo, que tá mais intenso que no presencial, eu digo. E aí o assessor também se coloca como intermediário, né? Muitas vezes criando essas lives, mediando lives, né? Um trabalho que também acabou se complementando aí, né? A Mônica sempre faz as lives, né, com clientes dela, então o jornalista de assessoria também acabou criando um canal próprio assim para ter esse espaço, né? Érica, você acha? Sim, não, com certeza. Na verdade, aquilo que a gente falou, esse jornalista hoje, né, ele é o gestor, né, da comunicação e é o executor de tudo, né, ou ele ou a equipe dele, e ele tem que estar à frente de tudo, de todas as frentes de trabalho, de comunicação, para colocar aquele cliente na mídia. Então, ele é o produtor do conteúdo de vídeo, ele é o produtor do conteúdo de podcast, e assim por diante. Então, ele tem que estar à frente de todos esses elementos. Eu acho que, nesse sentido, o exercício, então, do jornalista dentro do gerenciamento da comunicação de saúde está mais forte do que nunca, nesse processo do momento online, Sim. virtual. Eu gosto muito dessa possibilidade do jornalista poder ser o ator da comunicação, porque a gente fica muito dependente de veículo, e você, lógico que é importante, mas eu acho que o jornalista ganhou um espaço que ele próprio pode ter, né, as suas mídias e divulgar o seu trabalho, não não digo só, a gente também tem que ter esse contato com um jornalista que tem um blog, que está no Twitter, que está no Instagram, não falo nem ainda dos influenciadores, que eu vou chegar depois nos influenciadores, mas esse jornalista que está criando mais conteúdo por conta própria, eu acho isso muito rico. E aí tem os podcasts, né, que a Érica faz podcast, eu também tenho uma agência de podcast, então se abriu um leque muito grande de comunicação, né, e a gente pode explorar bastante na comunicação em saúde. Mônica. Na verdade, o jornalista ele não precisa ficar focado só no horário comercial dele, né? Ele não precisa ficar focado só nos clientes dele e naquilo para o que ele é pago para fazer, né? Ele tem a vida dele, ele tem os interesses dele e ele pode fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, independentemente do trabalho dele, né? Ele tem Sim. os interesses dele e ele pode, inclusive, fazer coisas como que a gente está fazendo aqui. A gente precisa, por exemplo, o assessor, ele também passa a poder produzir mais, né, que é o que a Érica estava falando, produzir mais esse conteúdo. Aí se mostra como o jornalismo está ali, né, tá na nossa, né, no nosso DNA, né, porque muita gente não vê o trabalho, o que está por trás, né, que esse trabalho do assessor de imprensa é um trabalho de jornalismo, é um trabalho importante de jornalismo e de apoio e de passar essa informação.
e passar da melhor maneira, que chegue da melhor maneira nas pessoas. Então... Outro dia eu participei de uma sala, um tempinho lá no Clubhouse, que foi até onde a gente se conheceu, né, Lô? E que falava justamente do futuro do jornalismo. E diante desse cenário que a gente falou aí, de muita gente perdendo emprego nas redações, né, e este formato e essa possibilidade, né, desse jornalista poder produzir conteúdo e não depender do veículo para ser a fonte de conteúdo, é uma forma dele também rentabilizar, dele gerar renda para ele e se tornar um canal, né, o jornalista. Uhum. Eu sempre digo que o jornalista, ele é jornalista, não importa onde ele esteja, né? Se ele está numa comunicação corporativa, dentro de uma empresa, né, dentro de um hospital, dentro de uma farmacêutica, dentro de uma empresa qualquer, enfim, que presta serviços de saúde, ele continua sendo jornalista. Se ele é um assessor de imprensa, se ele é uma agência, se ele é um jornalista. E se ele está na redação, ele também é. O que muda é a frente dele de atuação, é onde ele está baseado para reportar essa comunicação, qual é o meio que ele vai reportar. Então, o que está nessa origem, no trabalho, na missão dele, é o que faz ele girar e que faz o mercado, né, e a informação girar. Que a gente tem um comentário da Cristine Ventura. Muito importante a forma que essas informações na área da saúde, os profissionais de saúde não conseguem trazer esse conteúdo sem esse canal. Bom, assim, você estava falando dessa... Eu acho que a gente é jornalista até quando a gente não trabalha mais, quem não trabalha mais jornalismo. É engraçado, eu acho que o jornalismo carrega muito, assim, da nossa forma de gerenciar as coisas. Eu tenho amigos que foram para a empresa, que estão na área de sustentabilidade, mas o jornalismo está sempre muito presente, né? A formação do jornalista está sempre muito presente. Na atuação deles, eu acho isso bem interessante. Eu acho que a gente tem uma formação ética muito, assim, se falar, eu acho importante a faculdade, não pelo diploma, mas pelo que a gente vive ali, né? As pessoas que a gente conhece, eu acho que é essencial. Sem dúvida nenhuma. Eu já estava discutindo sobre isso, né? Porque a faculdade de jornalismo tem ética, ela tem filosofia, ela tem antropologia, ela tem uma série de estudos ali para basear esse jornalista no teu norte, não é só a técnica, né? Não é só saber escrever, mas você tem toda uma bagagem ali estrutural para você se tornar um jornalista, no sentido da sustentabilidade daquela informação, da responsabilidade da informação que você manipula, que você coleta, as pessoas com que você lida e para quem você se reporta, que isso a gente não pode desprezar. Então, assim, a questão não é o diploma, mas sim essa base que a faculdade dá e que as pessoas não têm consciência. Né? É muito importante, é muito fundamental. Eu não consigo me ver sem ter feito a faculdade de jornalismo. Não consigo me ver jornalista sem a faculdade de jornalismo. Para mim, considero muito importante. Você fez aonde, Érica? Onde você se formou? Eu me formei na Universidade de São Judas Tadeu e depois eu fiz uma pós em comunicação empresarial na ESPM. Ah, bacana. Eu sou da Casper Libero e você, Mônica, é FAP? Na verdade, eu fiz rádio e TV e eu queria trabalhar em TV, e aí na televisão me falaram, olha, se você quiser, eu já fazia estágio na TV Cultura, e me falaram, olha, se você quiser continuar trabalhando aqui, vai fazer jornalismo. A gente precisa de jornalistas, por quê? Por questões de contrato, então vai lá, faz jornalismo e aí você continua trabalhando aqui. E aí foi por isso que eu fui fazer jornalismo. Isso é bom esclarecer para quem não entende pouco meio, né? Porque a nossa formação de base é a comunicação social. A comunicação social direciona você ou para a publicidade ou para a rádio e TV, que também você aprende a parte de produção, né? Mas você está por trás do jornalismo, e o jornalismo em si, que é a base da produção da notícia para qualquer meio que você vá se dirigir. Na Casper é um pouco diferente, né? Não sei como é hoje, mas a gente já entra, porque eu sei que algumas faculdades têm os 2 primeiros anos junto, né? Junto e depois separa. Na Casper é tudo misturado, né? Na Casper é jornalismo ou jornalismo? São 4 anos de jornalismo. Que as matérias são misturadas, né? Sim. Só que aí você já começa desde o começo, já é jornalismo, não tem essa mistura. Não, porque como eu já estava formada em rádio e TV, e aí eu fui pesquisar, né? Onde que eu vou fazer jornalismo? E aí na Casper me falaram, olha, se você quiser fazer aqui, tudo bem, mas você vai fazer mais 4 anos, porque é tudo misturado. Você vai ter aula 2 vezes por semana, 1 vez por semana, mas você vai fazer 4 anos. Eu falei, não. Mais 4.
Não dá. Não. E aí, onde você fez? Aí, no final, eu fui fazer na FMU. Na FIAN. É porque eu lembro que na FAP já teve jornalismo, mas já não tinha mais. Aí eu só fiz né? rádio e TV 4 anos, depois eu entrei direto no 3º ano para fazer o jornalismo. Eu fiz mais 2 anos. Para quem está começando eu tenho a Bruna, que foi minha estagiária assim, durante um tempo, e ela agora está na indústria farmacêutica, e ela já começou querendo trabalhar com... Ela começou a faculdade de jornalismo já querendo trabalhar em comunicação empresarial, que não é comum, né? O que vocês falariam para quem está entrando agora na faculdade? Érica, dá uma... É difícil, gente, porque é aquela história, sabe, ninguém quer, todo mundo quer casar. Quando casa, fala, não era bem isso, mas tem que casar. Você pode dar o conselho que for. E você pode falar para a galera de jornalismo, olha, não é bem esse o caminho, né? Vai procurar outra coisa que não adianta. E a gente, quando estudou, se bem que eu também era tipo a tua Bruna lá atrás, eu sempre quis a comunicação corporativa. Eu trabalhei muito pouco fazendo freela para redação. Sempre cheguei na comunicação corporativa, um trabalho que eu poderia desenvolver de forma muito mais ampla, né? Então, aquilo já me cresceu nos olhos. Mas selecionando pessoas para minha equipe, sempre que eu vou buscar um estagiário ou um júnior, que até vem porque tem uma necessidade de emprego, mas você vê ali que o objetivo dele é a rádio, TV, ou é a redação, e o negócio não vinga. Tanto que neste momento que eu estou precisando de gente, eu estou selecionando RP, porque a RP já sai com essa formação para comunicação empresarial, para essa visão sistêmica da comunicação. Posso ter alguns problemas com eles em relação à falta do jornalismo, da investigação, da produção de conteúdo, mas que eu acho que é mais fácil embutir nele esse espírito do que trazer para o jornalista que tem uma base de redação essa visão da importância da comunicação corporativa, que ele só vai enxergar quando ele, de fato, amadurecer como indivíduo, entender o que envolve essa comunicação como um todo, né? Eu acho importante, eu tinha, minha equipe na Associação Paulista de Medicina era multidisciplinar, né? Então tinha RP, tinha publicitário, tinha jornalistas, tinha mais jornalistas, mas tinha também, eu achava muito importante você ter essa visão, né, mais ampla da comunicação. E embora, assim, eu acabei começando, né, no jornalismo, poderia ser considerado comunicação institucional, mas eu nunca consegui deixar o jornal. Então, eu tinha revista, sempre dava um jeito de escrever matéria para revista, para fazer pauta para revista. Então, eu nunca consegui deixar o jornalismo de redação assim de lado, sabe? Sim. Então, eu também sempre preferia o escrito, a redação, sempre adorei. E adorava muito o rádio também, mas o rádio era impossível sobreviver, né? Sim. Infelizmente, por isso que eu adoro podcast. Podcast eu me satisfaço, assim, pessoalmente. Né? Aliás, eu adorei, assim, eu sempre fui do texto, amo escrever, né? Não só como jornalista, mas eu escrevo literatura também, eu adoro a escrita. Mas eu amei fazer podcast, eu achei, assim, fantástico. Eu gostei muito tô gostando, tô amando o meio áudio. Tô achando incrível, assim. E é uma forma, né, que a gente... E esses conteúdos se conversarem, né? É importante a gente ter isso, né? Desses conteúdos se conversarem. Então, a gente tem o podcast, que pode gerar pauta para a mídia, enfim, a gente... Né, esses conteúdos cross-mídia, assim. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, posso? Claro! A gente tem um desafio do lado de cá do balcão, né? Agora, como é que vocês enxergam os desafios do lado de vista do cliente, dos profissionais médicos, das organizações de saúde, de fazê-los entender a necessidade dessa comunicação, a forma que ela tem que ser trabalhada, como ela tem que ser traduzida para o público leigo, e também em relação a esse público que a gente interage hoje através das mídias digitais, né? A gente tem uma série de regulações, de cuidado, de responsabilidade também com que a gente manipula em termos de interação em nome das organizações de saúde que a gente trabalha. Enfim, como é que vocês enxergam esses desafios aí no lidar com as fontes profissionais, com o conteúdo científico que tem que ser traduzido, né? E com o que a gente tem ali de troca em relação ao público leigo? Como é que vocês enxergam esse desafio e como é que vocês lidam com isso? Eu, por exemplo, tenho até um curso, né, de mídias sociais para profissionais de saúde, porque hoje ele tem que estar nas mídias,
não adianta. As pessoas procuram e elas tem pesquisas que mostram, até tem um artigo sobre isso, que as pessoas procuram nas redes e elas confiam mais nos profissionais que estão nas redes, nas mídias sociais, nas redes sociais. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo, né? Então, tem uma série de regulações. Então, nesse curso, por exemplo, eu trago de cada, né, não só do médico, mas do nutricionista, de cada área de saúde, o que os conselhos, né, autorizam ou não autorizam. E também você encontrar a sua voz ali na mídia, né, o seu propósito ali, porque não adianta você sair fazendo dancinha, que eu tenho visto até, sim, eu falo, gente, não tem relação, né, com o que você está querendo passar. E tem uma estudante de medicina que eu acho o máximo, que ela consegue fazer a dancinha e passar informação séria. Mas assim, é muito jeito dela mesmo. Mas eu tenho visto as pessoas se forçando a fazer coisas que não têm a ver com o perfil delas, não tem a ver com o que elas estão falando. Eu não sei de onde tiraram que dancinha você tem que passar informação fazendo dança, não sei de onde vem. não consigo entender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a imagem que a gente vai passar, né? Que esses profissionais vão passar, que a empresa vai passar. Eu acho que o desafio maior é para os profissionais liberais, os profissionais de saúde, para os nutricionistas. Tem muita gente fazendo coisas que os conselhos não proíbem, só que acho que é muita gente para fiscalizar, né? Então, os conselhos não dão conta. E eu acho que o desafio é de todos os lados, assim, também de quem consome essa informação, como você busca, né, fontes confiáveis. Eu acho que a gente tem que mostrar cada vez mais onde as pessoas encontram fontes confiáveis e fontes também que falem uma linguagem simples, né? Porque as pessoas, eu tenho visto muito profissional, muito jornalista de saúde usando quase uma linguagem médica, sabe? E, às vezes eu falo, gente, mas as pessoas não vão entender isso. Você tem que falar a linguagem que as pessoas entendem. Eu sempre tive isso muito forte. Você tem que traduzir da forma mais simples possível para o seu público, né? E sempre sair do seu lugar, que tudo bem, você entende, né? Mas você tem que sair desse lugar. Inclusive, eu participei recentemente, que vai ter o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, vai abrir para o público também participar. E aí a gente participou de um evento prévio para falar as nossas expectativas, e as pessoas ali, não, mas vocês não vão abordar temas que a gente já está cansado de saber. Mas eu falei, não, mas espera aí, quem que está cansado de saber? Nós que somos pacientes experts, que mergulhamos no tema e tal. Mas a gente não quer atingir só essas pessoas, né? Eu acho que tem que atingir a todos. Então, tem que falar assim, tem que repetir, a gente vai ter que ouvir de novo, não tem problema, entendeu? Eu acho que se colocar nesse lugar do outro, de quem está ouvindo, se essa pessoa vai entender essa comunicação ou não. E existem, né, várias formas de você fazer isso, e o assessor pode ajudar, né? O médico não tem tempo, muitas vezes, são poucos médicos que têm, por exemplo, eu gosto muito do Bruno Halpen, eu acho que ele faz um trabalho incrível, ele mesmo faz, né? Eu fazia para o pai dele, mas o dele ele mesmo faz, mas não é todo profissional que consegue, que tem esse feeling de comunicação. Então, eu acho que as assessorias estão aí para dar esse apoio, a gente faz essa tradução e a gente incorpora a linguagem do médico, acho que isso é muito importante, acho que isso a Érica consegue fazer, isso a Mônica consegue fazer, de conseguir falar a língua do médico, o jeito dele, não estou falando os termos médicos, mas o jeito dele falar e passar essa informação de uma forma muito autêntica também, porque eu acho que é importante ser autêntico. O Dr. Alfredo Halpen, todo mundo achava que era ele que fazia, e era eu que fazia. Então, a proposta é essa, né? Achar que ele mesmo é. Sim, e é importante ter pessoas que o médico, que o profissional possa confiar para fazer esse trabalho. E tem que ser pessoas que tenham realmente experiência e vivência na área. Acho que não sei se eu respondi. Nessa área de medicina, principalmente, quer dizer, medicina, saúde, né? Profissionais de saúde em geral, o grande perigo é que realmente parece que o profissional ele vai ter muito mais credibilidade quando ele está na mídia, né? Quando ele está na televisão, quando ele está no rádio, quando ele está na revista, quando ele está no jornal.
E aí vira aquela bola de neve, né? Então, como que a gente faz para estar na mídia? Mas aí nem sempre ele vai estar na mídia da maneira correta, da maneira, né? E tem essa questão ética, tem essa questão de ter um profissional que conhece as regras, que conhece o código de ética médica, o código de ética de cada categoria, para saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, porque nem tudo pode, né? Inclusive, Mônica, para selecionar as pautas que valem a pena também, né? Que às vezes não vale a pena entrar naquela só para aparecer, né? Numa pauta, você entrar numa pauta que não vai agregar para o profissional. Acho que esse é um desafio. Porque tem os dois lados. Tem o lado que você vai colocar uma pauta bacana e tem o lado que você vai colocar o seu cliente numa roubada, né? Porque tem tem o caminho inverso, né? Tem gente que é importante aparecer, mas não é bem assim, né? Às custas do quê, né? Você vai aparecer. Não é assim. Então, tem dois lados, né? Então, assim, tem muito profissional também que tem receio, né? De estar na imprensa, tem receio da entrevista, exatamente por causa de maus profissionais ou por causa de pautas que não fazem o menor sentido e aí acabam não querendo participar de uma coisa que é bacana e que pode ser um serviço para a população. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio, né? A gente precisa achar o caminho para fazer uma coisa bem feita, para fazer uma coisa que realmente vai ajudar as pessoas, que vai ajudar o profissional, que vai ajudar o jornalista, porque a gente precisa, né? Hoje em dia, mais do que nunca, com essa... a gente é um curador também, né? Um curador dos veículos aí que vale a pena, veículos e editorias que vale a pena o cliente. Eu acho que essa palavra é perfeita. A gente é um curador desse conteúdo para todos os lados, né? Para onde ele vai se voltar. E quando a gente fala de desafio aí em relação a essa comunicação, de como traduzir isso, primeiro mostrar para essas instituições, para os profissionais principalmente, que tudo é mídia hoje, né? Existe a tradicional, existe a imprensa formal, mas tudo é mídia, né? E você tem nas mídias digitais, nos seus sites, etc., um caminho muito mais direto para você falar a tua linguagem sem edição, né? Trabalhando sem o risco de edições de jornalistas, etc., ou entrar em pautas que você achou que era uma coisa e não foi, porque não teve justamente uma curadoria de um assessor para dizer, olha, o viés era um e te passaram outro, e você está num contexto eventualmente crítico. Mas entender justamente a responsabilidade dessa linguagem, né, para que você... E que você não está falando com os seus pares, você está falando com uma população que precisa entender de uma forma mais simples possível, e a comunicação mais rica é a mais simples, e dá para você fazer a comunicação simples sem ferir, né, a profissão, sem ferir o profissional, então isso acho que é um importante desafio para se colocar ali. Eu sempre uso o exemplo, você colocou aí no sentido de mídia digital o Bruno, e eu tenho como sentido de mídia, de uma forma geral, o Drauzio Varela, que pode falar de, sei lá, um encravado e falar de uma doença extremamente complexa da mesma forma, para que todos, a POC e o Chuí, entendam, né? Então, acho que esse é o exercício que um bom médico deve fazer no sentido da comunicação e de entender que toda dúvida e toda queixa do internauta, que é um possível paciente, é legítima, nunca é boba. Então, ele tem que ter muita paciência e a gente está ali nessa interlocução e nessa interface para fazer essa melhor tradução. E a nossa responsabilidade no interagir é de que tudo pode ser configurado como um diagnóstico e tudo pode ser registrado como um documento. Então, se eu estou interagindo numa rede social em nome de uma organização ou de um profissional, tudo que eu faço está documentado. Se eu uso uma palavra errada, eu posso erroneamente passar uma informação de afirmação em relação à medicação de tratamento e aquela pessoa achar que aquilo vai resolver o problema dela. Então, assim, a rede não está aí para fazer diagnóstico, está aí para esclarecer, na medida do possível, sobre doenças e caminhos para se seguir, e que sempre deve ser fechado dentro de um consultório médico, de uma instituição de saúde. Então, a gente tem que ter cuidado muito grande para não banalizar isso. Você tocou num ponto interessante, Érica, que é essa questão do nosso cliente entender que participar de um podcast pode ser muito interessante,
que participar de uma live pode ser muito, às vezes até você atinge mais gente do que você atingiria num jornal. Então, a gente tem, às vezes, eu e a Mônica, a gente já trabalhou com cliente que, assim, não, parece que não consegue entender que uma live é muito importante, participar de uma live. Os veículos, não, tem que estar no impresso. É muito engraçado, tem ainda essa cultura, né, de ter que estar no impresso ou na TV. E às vezes você atinge muito mais gente numa live ou num podcast, por exemplo. Ou pelo menos gente direcionada, né? Quando a gente falava no Sim. passado, até em termos de mídia, né? Você quer ser uma Veja, quer sair no jornal de bairro. A Veja vai te dar uma projeção de imagem gigante, mas quem vai para o teu consultório é quem está no teu bairro. Então, assim, se você atingir a revista de bairro, é quem está no seu entorno, não é quem está lá no IAPOC, especialmente, inclusive, a depender do que você faz de procedimento, se você é clínico, por exemplo, ninguém vai vir lá do Pernambuco para São Paulo para passar numa consulta. Agora, se você é cirurgião e, de repente, é muito especializado e só você faz aquilo, ou faz uma maestria, pode até ser que você direcione, eu tenho clientes que são assim, na área de neurologia, neurocirurgia, que realmente recebe. Então, essa comunicação ampla me ajuda, porque vem gente de outros estados para operar, né? Mas é um volume menor. Então, às vezes, o tiro regional é muito melhor. E a live sendo direcionada com o público bem direcionado, então ela é bastante estratégica, porque está dentro do público do canal dele, que já está no canal dele, né? Então, agora, uma pergunta. Vocês não acham que a gente trabalha ainda muito só... Como é que a gente atinge, essa comunicação atinge regiões mais distantes, pessoas que não têm acesso à internet? Porque a gente tem a visão de que todo mundo tem acesso à internet. Não é assim. A gente sabe que não é. Muita gente no interior desse Brasil aí não tem acesso. Como é que a gente atinge essas pessoas? Vocês pensam nisso? Vocês pensam nesse desafio? Eu tenho pensado muito na questão do diabetes, como atingir esse público que não tem acesso à internet. Olha, na verdade, você não vai atingir esse público, mas você, conseguindo atingir quem atinja esse público, você já está fazendo um grande serviço, né? Porque realmente tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não vai saber nem ler. Mas assim, alguém que está próximo dessa pessoa talvez tenha internet. E aí você chegando nessa pessoa, talvez fazendo essa ponte, você já vai estar fazendo uma grande diferença na vida daquela pessoa. Então, assim, pelo menos você está chegando mais perto. Eu acho que é o mais positivo que você pode pensar, porque realmente chegar para todo mundo, infelizmente, eu acho que a gente ainda está Agora, você sabe qual é o veículo que mais chega nessas comunidades? É o rádio. Você sabe? É o rádio. É o rádio. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, como atingir, porque no caso de diabetes é tão importante, né? Ter informação salva, informação é o melhor remédio, eu falo, informação é muito importante. Isso não tem a menor dúvida, informação é um grande remédio. Eu acho que esse ponto que a Mônica colocou é importante, e seja como for, a gente ampliou muito esse canal, né? A gente expandiu muito com as mídias digitais, e ainda que a gente tenha ainda muito a crescer, de novo, se a gente for pensar em 20 anos atrás, que não tinha nada, como é que a gente atingia também, né? Então, a gente atinge muito mais, mesmo ainda não alcançando todo mundo, né? E esse ponto é importante, tipo, esses pacientes experts que têm essas mídias, e muitos deles são de regiões mais distantes, eles serem essa ponte, né, para chegar, né? Então, a gente tem atores hoje que a gente não tinha antes, né, que podem ser agentes de saúde, agentes de multiplicação de saberes, né? E como é que vocês veem esse desafio? É igual trabalhar com influenciador digital que não tem a formação de jornalista e trabalhar com o jornalista? Como que a gente pode formar melhor? Eu mesma já dei também workshop para influenciadores de bem-estar, fitness, para como falar de saúde, como encontrar fontes confiáveis. Como é que vocês veem? Como é que é trabalhar com esse influenciador hoje, que não é um especialista em saúde? Quer falar, Mônica, primeiro? Assim, tem influenciador que é jornalista, tem influenciador que não é, tem jornalista que é influenciador e tem jornalista que não é, né? Eu acho que são coisas que podem estar separadas e podem ser uma mesma pessoa, né? Eu acho que a chave de tudo é a responsabilidade, né? A partir do momento que ele é um influenciador, ele tem que ter responsabilidade
sobre aquilo que ele fala, sobre aquilo que ele se propõe a divulgar, sobre aquilo que ele se propõe né, sobre o assunto dele, né, seja qual for. E se for saúde, eu acho que essa responsabilidade fica ainda maior. Então, é que às vezes não é saúde, mas a pessoa fala de saúde. Essa é a grande questão. Eu acho que a gente tem que falar sobre aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente tem que conhecer, ou a gente tem que colocar alguém que conhece para falar no nosso canal. A gente não pode simplesmente sair falando aquilo que a gente quer, porque depois que está falado, você não volta atrás, não adianta. Não adianta você no dia seguinte falar, olha, eu errei, porque você já falou. Né, já falou, já foi compartilhado, já está espalhado, e não vai ser a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a questão é a responsabilidade mesmo. E a responsabilidade das pessoas também de participarem, né? Na hora de escolher um influenciador para divulgar a sua marca, divulgar o seu nome, divulgar o profissional, eu acho que é você conhecer para quem que você está, na mão de quem você está colocando, né, isso. Porque... Isso é o mais importante também. Eu acho que a responsabilidade é de todo mundo. De novo, nós somos gestores dessa comunicação, né? E a escolha desse influenciador, ele passa por um critério, né? Se ele é já de alguma forma ligado à saúde ou ao segmento específico, nem você, né? Como trabalhando com a área de diabetes, e você é uma influenciadora. Então, eu já tenho no meu norte uma pessoa que eu sei que tem uma afinidade com o meu conteúdo. Mas seja qual for o perfil, eu vou ter que sempre roteirizar, ainda que cada influenciador tenha um perfil de produção, uns são mais livres, querem criar o seu próprio conteúdo, ou não, eu acato aquilo que você entrega e ele vai fazer exatamente como você colocou, mas seja a forma que for, aquilo tem que passar por uma curadoria sua, até na forma dele produzir, porque o roteiro é seu, né? E se você está contratando e pagando, não é que ele vai falar o que você quer, mas ele vai ter que ser guiado. Ele vai ser mas guiado. Às vezes não. Você acha que o influenciador só fala quando é pago? No meu caso, não. Eu não, ainda mais pela minha formação de jornalista, eu evito bastante. Não, mas você tem diversos modelos aí, né? E se você for pegar um jornalista, eu não trato o jornalista não pago como influenciador, ele é um jornalista. Eu posso ter uma boa relação e ele vai vender uma pauta. Eu não estou de influência no sentido de eu contratar o influenciador, eu não contrato, né? Aí não tem contrato. Aí eu estou pautando de jornalista para jornalista. Então, não é, acho que a relação é outra. Toda pessoa que tem um poder de informação e tem um público importante do lado de lá e de valor para mim, ele é influenciador, isso é um ponto. Agora, eu ter uma ação com influenciador estratégica, formada, direcionada, onde eu tenho uma direção ali, ele conteúdo pago, é outro formato. São coisas totalmente diferentes, né? Por exemplo... Eu e a Mônica, a gente trabalhou com a parte de saúde do SESC e a gente conseguiu, por exemplo, emplacar pautas de saúde com influenciadores sem pagar nada, assim, né? Então, acho que dependendo da pauta e do cliente, existe um espaço para se trabalhar de forma... Sim, só que aí é também do influenciador entender o papel social dele em alguns casos, que tem algumas pautas que têm uma pegada social e que são importantes, né? E a gente conseguiu um apoio, era aleitamento materno, enfim, então são pautas que acabam tendo um retorno também para o público que da pessoa ali, né? Então existem várias formas de e quando ela é especializada, ela tem todo interesse em estar ali naquele evento, naquele meio que é dela, né? Porque ela está precisando de insumo também para trabalhar, né? Você, inclusive, influenciadora. Agora, eu acho que, assim, eu sempre bati muito na tecla que os médicos, os profissionais de saúde têm que tomar esse espaço. Porque tem muita gente falando de saúde que não entende de saúde. E esse espaço tem que ser tomado pelos profissionais de saúde, que têm, né, que podem falar com propriedade, né, sobre o tema. E muitos médicos, né, agora menos, mas tinham muito pé atrás, né, com a questão das redes sociais, né. Eu mesmo, quando eu fui falar com o doutor Alfredo, ele falou, mas por que eu tenho que estar nas mídias sociais? Eu sou famoso, sou conhecido, eu estou na Globo. Daí eu expliquei, olha, tem também um papel de serviço. Ele falou, mas
será? Tal. Aí depois que ele começou a fazer, ele viu, porque tem um retorno também profissional, né? Do que ele está falando, do que ele está compartilhando ali, é E ele muito mais enxerga mais direto diretamente, ele enxerga é mais muito mais diretamente. direto esse retorno, né? Então era muito interessante. Eu falo, a pessoa me chama até de fofinho, né? nas mídias, né? Então é bacana esse trabalho, assim, E de sabe um você ponto sentir, importante? né, o seu público mais próximo. E sabe um ponto importante nisso? É porque a imprensa tradicional se pauta muito nesses médicos nas mídias. Então, o médico tem que entender que ele é muito procurado pelo que desempenha nas mídias. Então, qualquer Google hoje, você cai no site, numa rede social de um médico, e a forma como ele performa ali ajuda ele a ser melhor fonte, ser escolhido uma fonte na mídia tradicional. Então, isso também é um instrumento de prospecção para o médico ser pautado na mídia tradicional. Uma oportunidade e o perigo se ele faz mal feito, né? Mal feito. E no fim, até ele saiu na Veja São Paulo, saiu a página dele como uma das melhores páginas de médico para serem seguidas, né? Foi bem bacana, assim. Então, tem um retorno Porque o muito público legal. vai Assim, né? procurar, vai pesquisar. Então, quanto mais fontes confiáveis tiver, mais chance do público cair numa página confiável, né? Sim. Então, a gente tem que incentivar isso mesmo, porque assim, as pessoas não vão deixar de pesquisar. Sim. Então, eu acho assim, a gente pode insistir, assim, não, começa a fazer, você vai ver esse retorno, como é bacana, não só retorno no consultório, porque às vezes demora um pouco mais, não é tão direto assim, mas esse retorno do público, de saber o que as pessoas precisam saber, né, de chegar mais próximo e até melhorar a sua comunicação com o seu paciente no consultório. Eu acho que tem vários benefícios, né, para o médico que está ali nas mídias sociais. É uma via de mão dupla e a comunicação normalmente, né, que antes era só você para, né, o paciente ali, não, hoje o paciente sabe muito, ele leva informações para o médico, ele troca com o médico, e ele conhecer esse público por meio das mídias sociais também vai agregar no consultório, na hora da consulta, então isso é importante também. Você concorda, Érica, você que também está... Super concordo. Eu acho que é uma forma total assim, de interligação, de conexão, né, de pontas que todos ganham, na verdade. Né? Todas as fontes ganham ali. E eu fico assim bem entusiasmada com cada. A gente se conheceu pelo Clubhouse, né? Eu acabei, não sei se você participa ainda, Érica, mas eu não tenho participado mais. Mas conheci gente muito bacana. Então, cada mídia que surge, eu sempre vou dar uma Exato. Eu estou verificada, o bem que. menos no clube por causa do tempo. Assim, eu gosto ainda muito, me esvaziou bem, né? E tem gente que se firmou bem ali porque pegou aquilo como de uma forma bem profissional. Estou vendo uns movimentos bem importantes, assim, que eu tenho vontade de entrar, mas eu não consigo entrar. Então, às vezes eu dou uma entradinha, ouço, sai e tal, mas eu acho que é um caminho bem legal, inclusive para o meio médico. Aliás, tem uns grupos de médicos ali bem legais que fomentam a profissão, fomentam o meio deles, né? Tem um que bate aqui todo dia de manhã, que é um troca de plantão médico, onde se reúnem para falar sobre os bastidores dele, eu entro ali para ouvir e tal. E é um grupo bem rico. E o Spotify, você já entrou no. É Greenhouse, é isso? Greenhouse eu entrei muito pouco, tenho a conta, mas assim, nevermore. Acho que pode ser legal para gravar podcast com participação, que nem eu já fiz no Clubhouse isso, né? Eu fiz um episódio do meu Diabetes Minhas Regras no Clubhouse, foi bem bacana, né? Ter a qualidade do som cai, mas eu achei que valeu a pena pela interação. Achei bem interessante, bem bacana. Acho que esse lance das redes é bem bom colocar, porque assim, uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus clientes é a gente não ficar refém de uma rede só, né? Até porque a rede não é a nossa casa própria, né? Eu falo que o site é a casa própria, e a gente tem que investir nessa casa, porque exatamente. A gente viveu um boom ali de Twitter, depois que já não funciona tanto para as empresas, funciona muito para as mídias, para as personalidades. Aí você teve ali um boom do Facebook, né, que super caiu. E aí você tem um boom do Instagram, que agora mudou justamente esses e outra, né? Se eles resolverem... ou você dança ou você dança. E aí você fica, e agora? Se amanhã o Facebook, né, mudar, você investiu toda a sua energia no Instagram, e aí como é que fica? Então você tem que ter realmente uma organização de participação, mas ter uma âncora ali, que é o teu conteúdo proprietário, para que ele não morra e para que ele possa ir migrando para diferentes áreas de acordo com as evoluções, porque vão vir outras redes e vão morrer outras aí, né?
Exatamente. Eu sempre falo, se de repente o Facebook resolve, não, a gente não vai mais ter, não vai ter mais, daí você perde tudo, né? Você tem que ter o seu site, tem que ter o seu blog, seu site com blog, então é muito importante explorar isso, né? O Eu mesma, por podcast. exemplo, eu tenho 36 mil seguidores no Facebook, só que eu não, quase não interajo mais por lá, porque não tem, assim, caiu muito, né, a interação por ali. E eu demorei um pouquinho mais para entrar no Instagram, entrei bem depois que o pessoal, né, de diabetes, assim, demorei um pouquinho para encontrar o norte ali. E não tá É, dançando, não vi nenhuma dancinha sua ainda. Aí fica não, difícil, né? Aliás, Fica difícil, né? um ponto gente, eu já, importante sobre isso, porque assim, a gente tenta não envelhecer, a gente já é velha, né? Mas a gente tenta não envelhecer e tentar não engessar, né? Eu tento não ser tão chata assim para fechar o olho ao novo, né? E com certeza é isso que você colocou, né, Lu, das pessoas acharem que tem que submeter a tudo e não precisa, especialmente quem tem um grande respaldo de conteúdo, e eu falo que o conteúdo é rei, não importa o formato. Mas é claro que eu vou ter uma perda muito grande de algoritmo se eu não fizer alguma coisa para atender aquele algoritmo, se aquela rede para mim é estratégica. E aí eu acho que você tem caminhos para você fazer isso. E sem precisar dançar. Ou sim, se o modelo te coloca ali, né, de uma forma muito, né, blocada, no sentido de que você tem que criar algum movimento de som, algum movimento, né, que traga ali. Tá ok, como é que eu vou fazer isso? Sei que eu preciso, eventualmente, até pôr a cara do médico ali, né? Eu tenho um cliente que tem mais de 60 anos, que está comigo há mais de 20 anos, ele jamais vai dançar e eu não quero que ele dance. Mas eu posso trazer uns elementos ali de ilustração, eu posso trazer movimento para um rios, e tudo bem, eu vou cumprir o algoritmo, mas eu vou manter a integridade desse profissional. E eu vejo alguns, né, nem a Natália Pasternak, que é uma cientista, né, que é fora da caixinha, bem aberta na questão da linguagem, eu acho bacana. Ela Sim. transporta os vídeos dela que ela tem no GTV para o Rios, coloca lá os bichinhos só pulando aqui no ombro dela, e ela, mas o discurso dela não mudou, ela não está dançando. Mas ela está fazendo Rios, pronto. E está sendo o máximo que educativa. eu fiz foi dublagem, mas é porque dá para brincar dentro da minha, não é profissional, né, pessoal? Então o máximo que eu fiz foi uma dublagem, mas o dia que eu fizer dancinha, gente, vocês podem me internar. Tá? Pois é. Eu falei que ia fazer dancinha na vacina, nem isso eu fiz. Falei que eu ia fazer dancinha quando eu fosse tomar vacina, mas não fiz. Então, acho que dá para a gente se abrir sem precisar perder a integridade, né? Sim, Não é? imagina você ficar indicando lá que seu. Mas tem que ser, as pessoas podem cair numa roubada, assim, se a sua assessoria não for, né, não tiver uma noção do seu propósito ali, você pode cair numa roubada de sair dançando, sendo que não tem nada a ver com o seu perfil. E ainda põe Mônica, a acho que culpa no cliente, né? tem um comentário da Bruna, não sei se você quer colocar na tela. Tem, quero. É a Bruna que eu falei, a Bruna Belotti. Essa mudança constante, sem ter uma estratégia bem estruturada, é realmente bem difícil. Eu não sei, acho que ela está falando da mudança das mídias, será que ela é sobre isso, Bruna? Se for, me fala aí se é isso que você está falando. A Bruna trabalha na Merck hoje, bem bacana, que é uma área É que eu também. legal. É legal isso, Bacana. né? Eu tive também uma pessoa que ficou comigo 5 anos, ela foi para a Farma e ela virou minha cliente, né? Já estou lá há quase 10 anos com a Farma por ela. Acho que ela já nem está mais na minha ponte direta, ela continua lá com outras divisões e eu fui atendendo outras divisões, mas foi uma ex-colaboradora minha que saiu da minha base e foi para a comunicação corporativa dentro da empresa, né? Agora, fala um pouquinho dos seus podcasts, Érica, para as pessoas, assim, muita gente já conhece, mas fala um pouquinho, eu falo dos Tem meus um também. elogio aqui pro podcast da Da Érica. Érica. A Cristina, ela está falando acho, particularmente do meu de comunicação, que ela é uma seguidora aí do meu. Eu tenho o Barucast, que é um podcast que eu falo do universo da comunicação. E como estamos de comunicação aqui, eu acho que é válido também. Chama Barucast, se der uma busca aí vai cair, mas ele está no Spotify, né, ancorado ali. Mas eu faço também bastante podcast para os clientes de saúde, né? A gente começou a injetar essa ferramenta aí, alguns deles. Hoje a gente tem acho que uns 4 ou 5 que a gente desenvolve na área de neurologia, né? Mas com diferentes focos, né? Reabilitação, enxaqueca, tem um na área de visão, né? Oftalmologia.
enfim, diferentes áreas, sempre entrevistando os profissionais de saúde, ou tentando trazer um pouco depoimentos de pacientes, né, para trazer um pouquinho da visão deles ali dentro também da medicina da convivência deles em relação às doenças, os tratamentos que eles fazem, mas fundamentalmente eu entrevisto médicos das diferentes áreas para trazer um pouco das temáticas ali, de uma linguagem muito didática, muito próxima ali do que a gente observa muito nas redes sociais, né? A gente traz muitas perguntas das redes sociais para esse podcast poder responder na nossa conversa. Estou gostando bastante. Faz uma ponte ali, né, de uma mídia para outra, isso é bem bacana. Exato. E a gente usa esse podcast, a gente ancora no site, reverbera nas redes sociais, então ele tem uma amplitude bem grande ali para a gente poder oferecer, né, o conteúdo, mais um conteúdo, mais uma forma de conteúdo. E eu, particularmente, gosto muito do podcast, e ele vem aumentando, porque ele nos dá uma flexibilidade muito grande na audição, né? Diferente dos vídeos que ficar presa aqui olhando, podcast, eu particularmente faço isso, eu ouço todo dia de manhã, eu ando com meu cachorro todo dia de manhã, eu vou para academia, eu estou ouvindo podcast, eu estou lavando uma louça, arrumando uma casa, estou no carro, eu estou ouvindo podcast. Então, ele me dá uma liberdade muito grande de ter esse conteúdo e eles são gostosos de ouvir, né? Então, você nem sente passar. Então, eu tenho ficado assim com isso. Fica o convite para você vir gravar um podcast aqui, Érica, no estúdio. Mas eu tenho recebido tanto pedido de videocast. Eu falei, gente, mas vocês estão desvirtuando o podcast, né? Porque não é a mesma coisa, né? Para mim é live, não é videocast, nada. Para mim chama live. É um modelo. Aí até tive que, né, equipar o estúdio também com um vídeo, porque para poder oferecer videocast, porque as pessoas estão querendo fazer videocast ao vivo e tal. Mas a gente está aqui com... eu tenho os meus podcasts proprietários, que são o Meu Diabetes Minhas Regras. O que a gente fala são 3 mulheres com diabetes que falam com 3 tipos diferentes. Eu sou MOD, uma tipo 1, uma tipo 2, e a médica, que é a doutora Denise Franco, que a gente chama de tipo 3, né? Falando de uma forma divertida sobre diabetes, sobre os nossos perrengues com diabetes. A gente tem o Obesidade 360, que é com a doutora Maria Edna de Mello, que a gente está com um piloto em busca de patrocínio aí. Agora vou lançar um de pele também, com a Marina Mori, que é uma jornalista, e tem o Saúde Podcast, né, com conteúdos, tem saudepodcast.com.br, os conteúdos também no estúdio banca.com.br, que a gente tem lá as nossas produções. Mas é isso, eu acho que é uma forma muito bacana de levar conteúdo de uma forma acessível, de uma forma gostosa, que nem você falou, Érica, de ouvir, e eu aposto muito no áudio como um veículo de comunicação, em formato de comunicação, mais do que um veículo, né? Porque o veículo pode ser o veículo pode ser um site, pode ser o Spotify, pode ser onde estiver hospedado. Enfim, e escutem os nossos podcasts, meu e da Érica, né? Por aí. E, Mônica, você ainda não está nos podcasts, né, Mônica? Olha, eu ouço podcast muito antes de inventarem podcast, porque para mim tudo é podcast faz muito tempo, né? Porque vídeo, live, programa de TV, filme, tudo é podcast. Você mais escuta do que vê. Tem mil coisas para fazer ao mesmo tempo, né? Então, para mim, a Mônica é uma mãe de filhos de idades totalmente diferentes, né? Que ela tem filho que já está na faculdade e tem filho que está entrando na escola. Então... que ainda não entrou, né? Na verdade, está no maternal. Então, tudo é podcast para mim. Então, eu saio por aí ouvindo até o que não deveria ser só para ouvir, né? Então, podcast para mim realmente faz todo o sentido do mundo. Mas eu sempre falo, gente, façam podcast, não videocast. Podcast é muito mais legal, muito mais interessante. E assim, não adianta falar, é diferente. Quando você liga a câmera, você vai se comportar de uma forma diferente, a linguagem vai ser outra. Então, não é tão fácil adaptar o vídeo para um podcast. Então, tem todas essas questões aí. Eu acho que para mim, um podcast feito para ser podcast é muito melhor, assim, para se escutar mesmo, porque a gente vai ter muito mais cuidado também com o som,
com a limpeza desse som, então né, com a plástica desse som, então é totalmente diferente na minha visão. E quando a gente A fala de Bruna também fez um podcast, comentário aqui. Ela é das minhas. Eu adoro também ouvir podcast no multitarefa, tomando banho, arrumando a casa, no carro. É isso aí. É isso. Diga, Érica, você ia falar uma coisa, eu te cortei, desculpa. Não, imagina, é que quando a gente fala de podcast, a clareza do som é muito importante, né? Porque você está com um foco muito grande no processo auditivo e toda a clareza evita ruído, né? O ruído pode interferir muito na percepção daquela informação, então, por isso é bem importante ter esse tratamento, ter esse cuidado. E se você conseguir, inclusive, produzir, sonorizar, trazer ritmos para esse podcast, ele te dá até uma outra vibe para ouvir esse podcast, né? Então, são vários elementos bem importantes ali nessa construção, nessa edição, nessa sonorização, que às vezes as pessoas não percebem, mas tem todo um trabalho por trás. Eu recebi, fui consultada algumas vezes sobre essa questão de você trazer a imagem, né? De trazer o vídeo, né? O que eu achava em 2 situações, né? E como se comportar, justamente isso. Como é que eu me comporto dando uma entrevista? A pessoa já foi para uma entrevista pensando na postura dela, como é que ela estava, porque ela sabia que ela estava sendo filmada. E é isso que você falou. Então, ela muda a forma dela se colocar, e o podcast não pretende ser uma entrevista de rádio. Ele pretende ser uma conversa um pouco mais solta, de fato. Sim. Se Tem uma diferença de linguagem também para o rádio. Uma entrevista e gravar e colocar lá, né? Como, aliás, muitas rádios fazem hoje. Ela faz entrevista e fala, subi aqui, é um canal de podcast. Não é podcast só porque está gravado, corado, né? O podcast vem da proposta de ser um streaming para ser ouvido em qualquer lugar, mas ele tem uma manipulação, vamos dizer assim, mais solta, mais despretensiosa no sentido da conversa, embora tenha todo um cuidado com essa estética sonora e que faz toda a diferença no nosso ouvido. Então, isso é importante a gente prestar atenção. E o vídeo tira esse aspecto. Eu vejo que tem muitos, realmente, podcasts que estão bombando aí, né, que tem essa questão do vídeo, do estúdiozinho, que traz uma intimidade, mas é uma outra proposta. E aí você tem que ficar preso de novo num visual, na tela. O meu filho é um grande consumidor de podcast, ele fica ouvindo enquanto estuda, enquanto faz as coisas, e ele gosta de ver a carinha das pessoas que estão ali. Mas é outra característica, outro perfil. Todo mundo que chega aqui falando, eu queria um videocast estilo Flow podcast, todo mundo quer um estilo Flow. Né? E aí, outro dia, não fecharam comigo só porque eu não tenho uma cortina. Eu falei, gente, mas tudo bem, se precisar eu alugo uma cortina, põe uma cortina. Falei, gente, tem que ter até a cortina. Então, sabe que uma consultoria que me pediram foi justamente uma pessoa que estava montando um estúdio, ela tinha um coworking, ela está transformando num estúdio de podcast, ela queria umas orientações, e ela falou, esse pessoal está querendo fazer vídeo. Eu falei, se você tem um estúdio que é próprio, você imagina que você tem que mudar esse cenário o tempo todo, então é mais fácil você colocar um chroma key e jogar e projetar uma tela lá atrás, acho que uma solução para você, Lu, coloca um chroma key atrás e projeta uma tela para cada cliente diferente aí, e aí vai ter um cenário, porque você não vai ter estúdio para cada um particular. Se bem que as pessoas gostam no geral, que é a acústica é muito melhor da espuma do que de uma cortina. Tem muita gente que põe só a cortina ali, o tratamento acústico é muito melhor. A cortina era só para ficar parecido com o outro mesmo, né? Mas para você customizar esse cenário, né? E pode pôr por cima, inclusive, da sua espuma, né? Sim. Mas para você trazer a identidade dele, enfim, trazer eu tenho um chroma key para o meu cantinho, porque eu tenho um cantinho que dá até para fazer podcast também. Tem uma cadeirinha aqui, duas poltronas aqui, tem um cantinho com a estante, que também é de vídeo, e aí eu tenho o chroma key para lá. Então, eu convido, a Mônica já conhece, mas te convido para conhecer, que é uma gracinha, o estúdio é bem bonitinho. E numa região bem central de São Paulo, né? E, aliás, a minha primeira ideia era fazer dentro de um coworking, mas aí a pessoa não teve a visão de que seria muito legal ter dentro do coworking. Quase fechando, aí a pessoa desistiu de fazer. Então, eu vim para uma sala particular mesmo. Mas eu te convido para conhecer, quem quiser vir aqui tomar um cafezinho comigo. Fica na Consolação, aqui na Travessa da Consolação.
Então tá bom, gente. Acho que é isso. Nosso papo chegou ao fim. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora. Na próxima quarta, vai ser na quarta, dia 18 de agosto, a gente vai ter aqui com a gente a Amanda Miléo, acho que é assim que fala, da Gazeta do Povo. Eu adoro Amanda da Gazeta do Povo. Amanda e a Thaís Manarini, da Veja Saúde. Vai ser, a gente vai falar sobre os desafios da comunicação em saúde para os veículos. É isso. Legal. Obrigada pela presença. Obrigada, Érica, por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo. Foi ótimo. Eu agradeço o convite de vocês. Obrigada, valeu. Para todos que nos ouvem também. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.